5. Apocalipse 5, verso 1 em diante, eu vou ler todo o texto. E eu vou falar aqui com você, na NAA mesmo. Eu queria que você ficasse atento, porque é uma ceia para a gente adorar o Senhor, para se concentrar no Senhor. Diz assim a palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno... A voz era forte, né? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Agora acompanhe comigo, porque 5 desses versículos tem uma palavrinha que eu vou ler a primeira vez e você depois vai ler comigo as 5 citações daqui para frente. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. Foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: 2 pontos. Digno é o que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Pai querido, libera a tua graça sobre nós nessa palavra. Espírito Santo, glorifica o Cordeiro de Deus. Glorifica aquele que é digno de receber todo o louvor e toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que a ceia torna-se claramente essencial e importante para a igreja é o lugar de Jesus na igreja. Jesus tem um lugar na história e na igreja, que eu vou colocar essas duas coisas na devida ordem de grandeza com esta palavra. Aqui é o apóstolo João. Você sabe que o apóstolo João, ele recebeu visão na ilha de Patmos. Patmos é uma ilha vulcânica, não tem um pé de árvore lá, como se fala na gíria, não tem nenhuma, porque é uma ilha vulcânica, e ele foi preso lá, naquela ilha vulcânica, que não tinha nada, mas ele foi lançado naquela ilha justamente porque pelo testemunho do Senhor. E ali o Senhor aparece a ele no primeiro dia do Senhor, no primeiro dia da semana, num dia de domingo, digamos assim, e vai trazendo uma revelação de tudo que é aquilo que vai acontecer ou que estava acontecendo. De modo que, quando você lê o Apocalipse, você não está lendo só as coisas que vão acontecer. Tem coisas no Apocalipse que já aconteceram. Então, você, para saber isso, você tem que estudar Apocalipse com a metodologia própria. Então, aqui, uma das visões que ele tem é a visão do trono. E o livro do Apocalipse, basicamente, é o livro do trono. Você começa a ler o livro do Apocalipse e você vai ver o trono, toda hora o trono. Dando a primeira sinalização importante daqui, que é o seguinte: tem uma história aqui na terra, mas quem governa essa história é o trono. Essa é a principal linha hermenêutica, porque os tronos vão aparecer. Por exemplo, tem uma visão em Apocalipse capítulo 7, que aparece o trono, um mar de vidro, ou seja, como é que se chama?
um vidro, digamos, um vidro à prova de bala, aquele vidro grosso. E, como lá nas... Hein? Um vidro blindado, isso aí. E você pode pisar naquele vidro, mas embaixo daquele vidro tem um monte de gente, que são as almas das pessoas que estão gritando até quando, até quando, até quando. Dando a entender que debaixo do trono de Deus, isso é uma visão. Estou dizendo que tem isso, mas ele viu isso. Pode ter que tenha tido e não tenha mais. Pode ser que aquilo ele viu as duas coisas e não soube descrever, mas não importa isso aí. O que importa é que tem um trono e um mar de vidro, pessoas lá embaixo, e está dizendo o quê? Que o trono de Deus não é alheio ao que acontece na terra. As pessoas que estão sofrendo e morrendo pelo amor ao Evangelho, está juntinho do trono, elas estão gritando até quando, até quando, até quando. Então o trono não é um trono inerte, um trono frio, um trono distante. Não, o trono de Deus, junto do trono tem gente clamando. E aqui você leu no verso de número... Cadê? No verso de número... verso 8, fala no final, que são as orações do santo. Então está tudo lá em cima. As orações dos santos estão lá em cima, no final, olha lá, no finalzinho, já colocou, obrigado. Então, o que você está enxergando aqui nesse trono? Aqui você, nesse capítulo, nós lemos 5 vezes a palavra cordeiro. O interessante é que parece que não precisava ter a nomenclatura cordeiro no céu. Por quê? Porque está falando do Salvador, bastava botar Jesus Cristo. Bastava botar Messias, bastava botar alguma coisa assim. Mas existe no céu uma figura marcante, repetida nos cânticos e nas visões. O interessante é quando você olha no verso de número 5, pode colocar na tela o 5, os anciãos dos céus, isso eu já falei aqui, os anciãos dos céus, eles estão descrevendo Jesus, e eles chamam Jesus por uma nomenclatura metafórica ligando a tribo de Israel, a nação de Israel. Eles chamam Jesus de leão da tribo de Judá. Por quê? Porque a primeira profecia que foi dada em Gênesis 49 sobre Jesus é para Judá, e diz assim, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Está lá escrito essa profecia. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O que é a raiz de Davi? Eu já estou falando disso no reino, você se recorda aqui que eu expliquei isso. Que em Davi, quando Davi quis construir o templo, Deus disse, Nananina, não, você não. Quem vai construir é o seu filho e tal. E eu vou levantar dele uma genealogia e o seu reino não terá fim. Então, 2 profecias, lá em Gênesis 49, por Jacó, e em 2 Reis 7, 2 Samuel 7, surge a profecia de que Jesus vem de Davi e Jesus vem de Judá. Então, essas duas coisas sobem no céu e o sujeito que é um ancião que é um homem maduro, não precisa dizer se é velho ou novo, ele é maduro. E supõe-se que maduro também, uma barba, enfim, não importa. O ancião é aquela referência do céu. E ele diz, fique tranquilo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai abrir o livro e desatar os seus selos. Por que esse livro do céu? Está escrito, tudo isso eu estou citando, porque não é essa parte que eu quero. Em Atos capítulo 17, quando Paulo está pregando no Areópago de Atenas, ele está conversando com aquelas pessoas, olha, às vezes um tanto supersticiosos, o Deus que fez o céu e a terra, tal, não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, aí vem no verso seguinte, porquanto preparou um dia, que ele há de julgar por meio de um varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está lá em Atos 17, se eles acharem, eles vão colocar. Ou seja, olha só, ele está aqui colocando uma marca, deixa eu voltar aqui para essa parte aqui dos selos. Eu me perdi aqui do sim, então, ali há uma referência para trazer Jesus daquela história, e colocar Jesus no céu numa posição. E aí, que selo é esse? O selo do livro... Perdão, que livro é esse? Um livro que Atos 17 diz que, por isso, deu certeza a todos que há de julgar o mundo por meio desse varão e o ressuscitou dentre os mortos. Este homem, que é Jesus, vai aos céus, é chamado de leão da tribo de Judá e é chamado raiz de Davi, e ele tem um livro na mão. Que livro é esse? Que livro é esse que ele tem no Apocalipse? O livro que só ele pode abrir é o livro do juízo de Deus. Jesus está dizendo assim, é o seguinte, eu levei o pecado de todo mundo. Quem creu, está aqui comigo. Quem não creu, vai receber a punição de não ter crido, e vai pagar pelo pecado,
e pelo juízo em cima desse pecado. E você me dá licença agora? Aí Jesus vai abrir o livro. Esse livro ninguém pode abrir. O Pai não abre. O Pai faz decretos. Qual é o decreto do Pai? Eu destino o meu filho para julgar a terra. Esse é o decreto do Pai, não passa disso. Mas não é o Pai que vai julgar. Eu destino o meu filho para julgar a terra. Aí eu falo assim, tem que ter autoridade para fazer tal coisa. Não tem ninguém. João então começa a chorar. Ele, calma, rapaz. Calma. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai fazer isso. Aí entregam o livro a Jesus, ele vai, fique tranquilo que eu tenho autoridade. Eu fui constituído para isso. E ele vai abrir e ele vai julgar as nações. Perfeito. Essa é a parte, até aí é a introdução. Mas, por que aparece no verso de número 6? Então vi, verso 6. Então vi no meio do trono 4 seres viventes. Um entre os anciãos, o que ele viu, irmãos? O que ele viu? Olha para ali. O que ele viu? A tela. Eu vi a tela que você está mostrando. Isso. Eu vi a tela. E o que tem na tela? O cordeiro. Diga, o cordeiro. Espera aí, mas o ancião mostrou quem? O leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Quando ele olhou, ele viu o quê? O cordeiro. Eu falei, cadê o leão? Cadê o leão? É cordeiro ou é leão? Vamos devagar. Onde surgiu o cordeiro e por que surgiu o cordeiro? Nós vamos abrir Êxodo, capítulo de número 12. Vamos, Êxodo 12. Do verso de número 1. Êxodo 12, 1. Você vai entender por que a gente não celebra a Páscoa. Cristão não celebra a Páscoa. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. O texto lá de 13:4 chama esse mês de Abib, depois foi chamado de Nisan. Verso 3: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si Diga, igreja, tomará o quê? Vai tomar um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família foi pequena, não. Aí, verso de número 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Olha só, o que está acontecendo em Êxodo de número 12? 9 pragas já aconteceram. 9 pragas já aconteceram. Falta a última praga, já está predita no capítulo 11, a morte dos primogênitos. E ele diz então: eu vou salvar vocês dessa praga. Porque é o seguinte, o anjo da morte vai passar em todas as casas. E passando em todas as casas, ele só respeita uma coisa: o sangue. E o sangue não é de qualquer sangue, é de um cordeiro sem defeito, no verso 5. Ele vai pegar um cordeiro sem defeito, vai tirar o sangue, e vocês vão pegar um molho de coentro, molho de coentro mesmo, um molho como é o nome que diz? Isopo. Vão pegar um molho de coentro e vão pegar e vão colocar na umbral da porta o sangue desse cordeiro sem defeito. Note os detalhes. E aí, vocês comemoram a Páscoa. E tem que comer em pé, e não pode ser cozido, é assado. Então, eles assam o cordeiro, não pode quebrar osso nenhum. Não pode quebrar osso nenhum. É assado, não é cozido. Come em pé, e come com o pão, e come rápido. Então, é tudo... Porque quando terminar de comer, vem a ordem: sai do Egito. E eles, então, saem do Egito depois dessa instrução. Da instrução, não. Depois da realização da instrução. E aí o anjo da morte passa e sai matando todos os primogênitos. A Bíblia diz que não houve uma casa dos egípcios em que não houvesse pelo menos um morto. Uma só casa. Todas as casas estavam chorando. Então o que acontece aqui? O cordeiro aparece aqui como um elemento que fornece sangue, mas o elemento não é só o cordeiro fornece sangue. As pessoas estão comendo o cordeiro. Quando Jesus chega lá em João 6, e ele vai falar mais ou menos desse episódio, ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Quer dizer, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu... Eita, rapaz, que negócio absurdo. Mas ele não comeu na Páscoa? Ele já sabia o que era cordeiro. Então, mas por que Jesus está falando isso? Daí é a história, queridos. Daí é a história. O céu, quando Deus criou, o céu
não tinha ninguém no céu com corpo humano. Quando Deus criou os anjos, colocou toda a estrutura do céu, que lá no céu, saiba disso, no céu tem uma arca da aliança. Sim, lá no céu tem tudo o que na terra foi projetado. Está escrito que Moisés olhou e viu aquilo e disse, faça tudo conforme o modelo quando foi mostrado no monte. Em Hebreus capítulo 9 fala que tem a arca da aliança no céu. Então tem umas coisas estranhas, parece um negócio meio estranho no céu, mas a Bíblia fala em Apocalipse 13 que a arca da aliança está lá no céu. Então tem uns elementos lá no céu, mas cadê o Salvador? Tem arca, mas cadê o Salvador? Tem arca, mas cadê a salvação? Então, naquele momento em que Moisés está vendo, está faltando alguma coisa no céu. Está faltando um representante humano no céu. Está faltando um representante de salvação. Porque aqui na terra, para aquele povo ser salvo, ele disse, vocês vão matar um cordeiro, vão derramar o sangue, e vocês vão ser salvos pelo sangue do cordeiro. Fizeram isso, tudo certo, vamos embora. Pegaram o trem, saíram para Israel, para a terra prometida, e não estava se atentando que essa história aqui não estava sendo contada para eles, estava sendo contada para nós. Ou seja, eles estão sacrificando cordeiro, pombinha, rolinha, novilha, e eles estão vindo, a história está vindo, a história está vindo, a história está vindo. Aí entra Davi entra na história, está vindo, a história está vindo. Aí o povo de Israel vai para a Babilônia, o povo de Israel está agora afastado de Deus, mas tem gente que é fiel a Deus. O povo está vindo, aí quem é que está? Aí tem a profetisa Uda, aí você tem duas pessoas aqui, esqueci o nome dele, despede em paz o teu servo, como é o nome dele? Que estava esperando a redenção de Israel, esqueci o nome do... Simeão. Aí está Simeão lá esperando e ele diz, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. De repente chega um menino no colo dele e fala, eu sei quem é esse menino, eu sei quem é esse menino. É porque Deus me disse que eu não ia morrer sem ver a redenção de Israel. Luz para iluminar os povos e glória para o reino de Israel. Aí, aí apareceu uma profetisa e começou a dizer, falou para Maria, uma espada vai transpassar o teu coração, o teu peito. E aí, aquela cena estranha, no dia do batismo, entre aspas, da circuncisão de Jesus, né, apresentação e circuncisão, acontecem dois eventos místicos. Jesus está ali, mas Jesus está aqui. O que está acontecendo no céu? Nada. Não aconteceu nada no céu. Quando Jesus está nascendo, o céu desce. Um monte de anjo, uma orquestra de anjos começa a gritar e cantar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que são alcançados pela vontade, depende muito da tradução, aos homens a quem Deus quer bem, tanto faz. E eles cantam lá aquele hino e aí falam que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles vão lá, vão encontrar e voltam. E vocês conhecem a história toda de Natal. Beleza? O céu desce, mas não aconteceu nada ainda no céu. Simeão está com o neném, não aconteceu nada no céu. O neném cresce, um dia ele vai chegando perto das águas de Elim, e aí João Batista olha para ele e faz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Identificamos o Cordeiro. Este vai tirar o pecado do mundo. Irmãos, isso é um mistério. Porque aquele Cordeiro tira o pecado de quem colocou sangue ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é de Israel, não. Aquele Cordeiro está aqui na terra. E ele vai pregar e ele diz assim, olha o que ele diz. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele não é filho de Davi? Não é descendência de Davi? Não é descendência de Judá? Não, o cetro não se arredará de Judá. E ele vai pregar o quê? Reino. Então nós temos um homem que prega reino e um profeta dizendo, esse é o Cordeiro. Está acontecendo na terra, no céu não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas agora abra Lucas capítulo 22. Agora a gente vai pegar um pouquinho da ceia. Lucas capítulo 22. Jesus tem o seu ministério. Jesus desenvolve o seu ministério. Nós vamos ler o Lucas 22, verso 7. Jesus entra em Jerusalém. Olha só. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Alguém sabe o nome dessa festa? Pode falar, isso. Acertou. O nome dessa festa
Coelhinho da Páscoa. Opa, não. Não cante esse negócio não, porque não é coelhinho da Páscoa. O Cláudio hoje foi falar de Páscoa, ele falou, irmão, um milagre. Coelhos estão botando ovo. Eu gostei pra caramba disso. Coelhos estão botando ovo. Tudo piada. Aconteceu aqui uma Páscoa. Tem um homem que é cordeiro. Chegou no dia da Páscoa. Festa dos pães sem fermento. Lê o resto ali. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, vírgula. Lê o resto da igreja. Eita! Começamos com o cordeiro e era necessário acontecer na Páscoa sacrificar um cordeiro. Observa o que tinha acontecido em Gênesis 22. O Senhor fala para Abraão, vai até Moriá e oferece aquele filho a quem amas. Ele pegou o filho, falou, quando está indo na direção, Isaac falou, não estou entendendo, o que está acontecendo? Eu estou vendo fogo, holocausto, então, o que está acontecendo? Não, estamos indo para onde? Ele falou assim, vamos até lá e ofereceremos e voltaremos. Isaac não sabia de nada, mas Abraão falou, voltaremos. Aí eles estão indo, quando chega lá em cima, eu estou vendo fogo, estou vendo holocausto, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas onde é que está o holocausto? O que Abraão fala? Alguém sabe aqui? Deus proverá para si um... Vamos repetir? Deus proverá para si. Irmãos, observa, Deus proverá para ele. Deus vai prover para ele. Deus vai prover. Então, volta de Gênesis 22 e aqui Lucas 22. Era necessário fazer o sacrifício do cordeiro. Quem vai fazer esse sacrifício? O outro sacrifício do Êxodo, quem fez foi o povo que queria ser salvo. Aquele povo fez o sacrifício, pegou o sangue porque queria se proteger. E este sacrifício, quem vai fazer? Vamos ler. Verso 8. Jesus, na sua humildade, fala, então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem. Preparem o quê, irmãos? Estamos falando de cordeiro e de Páscoa. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Entre na cidade, vocês encontrarão um homem com cântaro, e diga ao dono da casa, verso 11, o mestre pergunta onde fica o aposento, ao qual comerei a Páscoa. Páscoa tem cordeiro. Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali faça os preparativos, indo, encontraram como Jesus tinha dito, verso 13, e prepararam a... Está acontecendo alguma coisa, irmãos, é feriado, no 14º dia vai acontecer um feriado, Jesus está sabendo da história, e o Cordeiro de Deus está indo em direção ao lugar onde vai ser oferecido. Ninguém está entendendo isso. O que está acontecendo? 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Olha que frase de Jesus. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Por que Jesus deseja tanto a ceia do Senhor? Você vai entender agora. Porque no verso 16, você entende a explicação. Pois eu lhes digo, igreja, lê para mim o verso 16, 1, 2, 3, já? Até que ela se cumpra onde Jesus começou a pregar reino, Jesus também é o filho de Davi. Depois ele vai e na hora ele junta a Páscoa com o reino e ele fala assim, eu vou agora comer. Essa Páscoa eu estava doido para comer com vocês. Mas ela nunca vai comer mais. Que ela vai se cumprir no reino. Irmãos, está acontecendo muita coisa aqui. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês, de novo ele vai falar outra coisa. Que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Você pode ler o resto? De novo o reino de Deus. Está acontecendo algumas coisas aqui, irmãos. Jesus não está fazendo um rito. Ele está fazendo uma conexão entre o reino e a salvação. Ele está conectando o reino, que ele é filho de Davi, da raiz de Judá, leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Mas ele também é o cordeiro. E ele vai lá em Jerusalém, isso aqui é Jerusalém. E ele vai comer a Páscoa, cadê o cordeiro, irmãos?
Onde é que você já viu uma Páscoa sem cordeiro? Cadê o cordeiro? Aqui não tem cordeiro. Ele vai comer a Páscoa e não tem cordeiro. Aqui tem pão e vinho, cadê o cordeiro? Que coisa interessante. E ele diz, eu queria muito comer, mas não vou comer mais. Eu queria muito beber, mas não vou beber mais. Então está acontecendo ali uma coisa profética e celestial. Ele está preparando alguma coisa para o futuro. Por isso, ele fala no verso 19, pegou no pão o dedo da graça, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do Senhor, a mão do traidor, está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Olha só, agora eu vou fazer o fechamento. Aparece aqui a mesma cena de Gênesis 22. Deus oferece o cordeiro. Lá em Gênesis 22, Abraão ficou perdido, Deus ofereceu o cordeiro, salvou Isaac. Fez uma aliança com Abraão e disse, eu vou dar um cordeiro no futuro. Chega o rei, diz assim, eu estou inaugurando o reino, mas o reino não vai ser inaugurado sem salvação. Tem que ter sangue, tem que ter morte. E quando ele se apresenta, cadê o cordeiro? Estou aqui. Como assim? Eu sou o cordeiro que Deus ofereceu. Jesus é o cordeiro que Deus estava oferecendo, igualzinho lá em Gênesis 22, que eu não fiz aliança. Deus ofereceu Jesus. Por isso que Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5, 21. Deus estava em Cristo reconciliando. Deus ofereceu Jesus. Então ele se apresenta para o patíbulo da morte. Ninguém entende nada. No céu não aconteceu nada até agora. No céu não aconteceu nada até agora. As coisas estão acontecendo aqui na terra. Jesus vai até a cruz do Calvário. As pessoas não estão entendendo de nada. Os 11 apóstolos, porque Judas se enforcou, estão em perturbação. 10 desses apóstolos fogem, só fica um, que é João, está com Maria perto da cruz. Jesus ainda olha para ele e fala assim, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Aí tem aquele diálogo, só tem um, só João. Está acontecendo várias coisas naquela cena, as pessoas sorteiam a roupa dele, quando dá meio-dia, trevas sobre a face da terra, eclipse solar, tudo escuro, o pessoal já fica assustado, porque tem muita coisa acontecendo, eclipse, tudo escuro, e aí ele grita, Eli, lama sabachthani. Aí ele grita. E o que ele está gritando em aramaico? Então, algumas pessoas entendem, outras não. Quem fala grego não entende. Quem fala hebraico entende, porque aramaico é um hebraico fuleiro, né? Então ele está falando aquilo ali, mas está falando com quem? As pessoas disseram o quê? Vocês lembram? Ele está chamando por Elias. Ninguém está entendendo nada. Ele está chamando por Elias. Não, ele não estava chamando por Elias. Estava acontecendo agora alguma coisa no céu. Deus, Pai, virou o rosto. Quando Ele tomou todas as nossas transgressões e iniquidades, Deus virou o rosto assim. E aí Ele, Pai, por que me desamparaste? Começa a acontecer a primeira coisa no céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí Jesus morre. Jesus morre. Aconteceu o que no céu? Aconteceu o que no céu? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E lá no templo, em Jerusalém, um sinal na terra, a cortina, irmãos, a cortina do templo é dessa grossura aqui, dessa madeira. Ó. É mais grosso que essa madeira aqui. Essa madeira tem uns 2 centímetros. A grossura da cortina do templo é mais do que esse microfone. É mais grosso que esse microfone. A cortina era dessa grossura assim, porque eram várias peles de cordeiro junto com aquela cortina grossa. A cortina de cima vai rasgando, ó, de cima para baixo. E não foi de baixo para cima, e não tinha ninguém lá. Rasgou, o pessoal saiu correndo e falou, rasgou a cortina. Mas e o que está acontecendo no céu? O que está acontecendo no céu? Porque não aconteceu nada. Não, mas aconteceu alguma coisa aqui. Está acontecendo um bocado de coisa. O centurião dá um grito. Esse homem era filho de Deus. Porque na hora que ele disse, olha só, na hora que ele fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pá. A
acontece um som, algo está acontecendo, todo mundo toma aquele susto, terremoto, aquele, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, rasga a cortina, alguma coisa está acontecendo, irmãos. Ainda não aconteceu tudo que tem que acontecer no céu, mas aí Jesus desce para baixo da terra, porque está aí em Efésios capítulo 4:8, ele estava lá embaixo da terra. E ele foi às partes mais baixas da terra, 1 Pedro 3:9, 1 Pedro 4:6. Ele foi para a parte mais baixa da terra, estava ele lá nas partes baixas da terra, e proclamou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 4, 5 e 6. Ele está dizendo assim, ó, é o seguinte, ó, daqui a meia hora eu ressuscito, e vocês todos que estão aqui, espíritos em prisão, vocês sobem comigo para o paraíso. E então ele fala isso, e aí ele agora chega a hora que, aí ele vem para lá de cá, aí acontece a cena. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque, aí Atos capítulo 2, porque era impossível que a morte retivesse a Jesus Cristo. Jesus vai sair daquele lugar da sepultura, aí junto o capeta, o capiroto, o encardido, entra o rabo grande, o chifrudo, entra tudo lá, junta todo mundo lá, segura o homem. Quem toca nele? Quem é que encosta o dedo nele? Ele vai saindo, e aí está escrito lá em 1 Coríntios 15, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Travada foi a morte na vitória. Irmãos, na hora que Jesus ressuscita, o Cordeiro de Deus, que tendo sido morto, está vivo. Surge o Cordeiro, que vai estar vivo por toda a eternidade no céu. E agora entra no céu um Cordeiro. E no céu tem um Cordeiro que você olha direito, ele é rei. Ele é rei. Ele é da tribo de Judá. Ele é da raiz de Davi. Mas quando você chegar no céu, tu vai procurar o rei e não vai achar. Você vai procurar o rei e não vai achar. Porque você só entrou lá por causa do Cordeiro. Eu e você só entramos lá por causa do sangue do Cordeiro. Sabe o que eu quero dizer para você? No céu não tinha salvação. No céu não tinha história da terra. No céu só tinha coisa do céu. No céu só tinha ruas de ouro. Só tinha a arca da aliança lá como protótipo para a arca de aliança de cá. No céu só tinha coisa maravilhosa e perfeita, os anjos cantando. Mas quando Jesus Cristo ressuscita e sobe ao céu, a salvação sobe com ele, e agora no céu tem um elemento da terra, o Salvador do mundo. Ele está lá, e quando você vai lá, não pense você que você vai estar conectado à história da eternidade, à história de Judá, à história de Davi, ao reinado e ao cetro de justiça. Você não vai estar conectado a isso não. A minha e a sua conexão lá no céu é com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente quando olha para o Cordeiro, porque Jesus ele desce para a terra e sobe de volta como Salvador, que compra de todas as tribos, língua, povo, nação, homens para si e os constitui, esses sim, reis e sacerdotes. Quer dizer, aquilo que você vê em Jesus, que é rei e sacerdote, Jesus é rei? É rei. Jesus é sacerdote? É. Como é que você sabe? Porque quando Jesus era pequeno, veio os 3 magos, e eles ofereceram o quê? Incenso, mirra, ouro, incenso e mirra. Que são o quê? As oferendas para o profeta, para o sacerdote, para o rei. Ele ofereceu as 3 coisas: o ouro para o rei, mirra para o sacerdote, incenso para o sacerdote e o outro para o profeta. Essas 3 funções de Jesus. Beleza, ele é os 3. Mas para mim, para você no céu, meu irmão, ele não é rei, não é sacerdote, nada. No céu, ele é o nosso Salvador, que por causa dele a gente está lá. Você começa a entender o que é a ceia do Senhor? Sem o entendimento da ceia do Senhor, tu nem precisa ir para lá. Tu nem precisa. Se não tem entendimento de salvação, para que vai para o céu? Porque lá o que você vai ver é Cordeiro. As pessoas que são os anjos, Gabriel, Espírito Santo, Miguel, todos os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os anciãos, os animais, todos eles olham para o trono e veem o rei. Porque Jesus reina em eternidade. Mas quem subiu da terra,
olha para o trono e não vê nada disso aí. Quem subiu da terra, olha para o trono e diz: meu Salvador está assentado ali. Obrigado, Jesus. Jesus, obrigado. Jesus, eu estou eternamente grato ao Senhor, porque eu só estou aqui por causa do Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. É assim que funciona a salvação. Por isso que eu fico pensativo muitas vezes quando as pessoas estão levando as coisas de Deus como se fosse assim: ore por mim para eu ser próspero. Pró o quê? Pró de matemática, é isso que quer dizer? Não, eu quero dizer próspero. Pró de português, não, próspero. É isso que tu quer? É, eu queria pagar as contas aí no final do mês, aí que eu estou apertado, ore por mim aí. Tu quer um cheque ou quer o Cordeiro de Deus? Não, um cheque serve. Aliás, como é o nome daquele empréstimo? Me dê um consignado aí que, com o juro de 1% que eu estou satisfeito. Tu não precisa ir para o céu. O céu é lugar de quem quer ver o Cordeiro. O céu é lugar de salvação. E, irmãos, eu quero terminar, porque eu amo Jesus. Vamos ao Apocalipse, terminar no Apocalipse. Bota aí o Apocalipse, por favor, onde a gente leu. Apocalipse 5. Tem 3 cânticos aqui no Apocalipse. 3 cânticos. Verso 9. Apocalipse 5, 9. Você chega lá e vai cantar um cântico. Qual é o cântico? Digno és, Senhor, de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto. No céu você lembra da morte, mas não é com tristeza, é com gratidão, porque foste morto. E com Jesus, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Mas não acaba. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, eles reinarão. A música é a seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o louvor, poder e a riqueza, e a sabedoria, força, a honra, glória e louvor, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Estão cantando o hino do céu. E eles reinarão sobre a terra, aleluia, cujo número é de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim, aleluia. E aí eles dizem o quê? Verso seguinte, verso 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. E você continua no verso 13, mais um outro cântico. No céu se canta. No céu se canta. E ele estava dizendo o quê? Pode passar a tela e diz assim: ó, o cântico do céu, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Aí é outra música que Asaf compôs, dizendo assim: como é? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor e a honra, e a sabedoria e a glória. E aí canta isso aí. São músicas que estão em sintonia com o céu. Para quem? Para quem conheceu o Cordeiro, quem estava perdido, quem não era salvo, quem estava afastado de Deus, quem estava aprisionado, quem vivia sem salvação, e de repente o Cordeiro dá um pulinho aqui na terra, ninguém sabe quem é o Cordeiro, ele ressuscita, sobe para o céu, e no céu ele recebe toda a honra, glória e louvor. O que a gente vai fazer hoje é fazer o que Jesus quer. Jesus tem muito desejo de comer conosco esta ceia. E nós vamos hoje comer a Páscoa, que na verdade não é Páscoa. Por essa razão é que o cristão não comemora a Páscoa. Por quê? Irmãos, você já viu alguma Páscoa fazendo festa para o Cordeiro? Não. A Páscoa celebra o quê? A Páscoa é para judeu. Em primeiro lugar, a Páscoa é para judeu. Você já leu. Êxodo 12. Segundo lugar, exalta o cordeiro na Páscoa? Não, se come o cordeiro. Você mata o cordeiro, ervas amargosas, pão sem fermento, come lá, em pé, todo mundo. E hoje, no judeu, comemora a mesma coisa, celebrando, cantando, tomando vinho e celebrando a festa. Normal, festa. Cadê a honra ao cordeiro? Não tem. Então, quando você vai para a ceia do Senhor, é outra coisa. Tem nada a ver com a Páscoa. E, por último, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 5. Para terminar, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, diz assim, verso 7 e 8. 1 Coríntios 5, verso 7 e 8. O texto diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam massa nova,
como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. A gente não celebra aqui a Páscoa, porque Cristo foi o Cordeiro que celebrou a Páscoa, e a gente agora é pão sem fermento. O que significa isso? O fermento da maldade, o fermento da mentira, o fermento da iniquidade, qualquer fermento. Então, a gente, por exemplo, vai celebrar hoje, a gente vai orar ao Senhor, e a gente vai apresentar diante do Senhor esses elementos. O que a gente celebra aqui? O corpo e o sangue de Jesus. O que a gente celebra aqui? Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. A gente celebra os efeitos do sacrifício. A gente celebra a Páscoa? Não. E por que cristão vai para o Videirinha aqui assistir a apresentação de criança na Páscoa? Óbvio, didático e pedagógico. Na Páscoa você apresenta as crianças falam da morte de Jesus, é claro. Mas não celebram a morte, eles encenam a morte. Didaticamente eles aprendem sobre a morte de Jesus. É claro que tem que fazer isso mesmo. Tem que aproveitar o Dia dos Pais, falar do Pai Deus e etc. e tal. Tudo bem. Mas a gente vai celebrar hoje este sacrifício do Cordeiro que está lá no céu. O Cordeiro está no céu, o sacrifício está no céu. A gente no céu vai olhar para esse Cordeiro e nunca vai esquecer que fomos comprados com o sangue do Cordeiro, ele é nosso Salvador. Lá no céu ninguém vai esquecer. Amém? Queria chamar Lucas para fazer a oração por esses elementos aqui. Queria pedir que você ficasse em pé nesse momento, pedir que os amados do louvor também possam tirar um som aqui para a gente... Vamos orar nesse momento por esses elementos e agradecer a Deus por eles. Aleluia, Jesus. Aqui nas minhas mãos, Senhor, estão alguns elementos que foram feitos por mãos humanas, foram trabalhados, mas, Senhor, eles simbolizam algo tão importante para nós, que é o Teu corpo e teu sangue que foi derramado por nós, o Teu corpo que foi partido por nós, Jesus. E nós celebramos a Ti nessa noite, Jesus, porque Tu és esse Cordeiro Pascal que nos salva, que nos cura, que nos redime. E nessa noite nós podemos celebrar os benefícios desse sacrifício. Esses elementos aqui, Senhor, eu consagro agora em nome de Jesus, para que aquele que for hoje tomar desse cálice e comer desse pão seja curado em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Queridos, dessa vez, eu queria que vocês se assentassem, eu queria pedir que os presbíteros hoje viessem servir, pode ser? A gente tem um prazer muito grande de servir ao povo, ao corpo. E como nós temos 6 bandejas aqui, então dá para a gente, os presbíteros tomarem aqui e servirem essas 6. Pode pegar, tem ali, acho que tem aí, isso. Então a gente vai servir vocês. E cada um vai pegar e vai esperar, tá bom? Conforme o versículo bíblico diz, esperai uns pelos outros, está escrito. E a gente vai seguir também a Bíblia nesse sentido. Enquanto estão distribuindo, eu queria que você cantasse. Está na Bíblia que tem que cantar? Está assim, Marcos 14, 31. E tendo cantado um hino, saíram. Eles saíram para o Monte das Oliveiras. Está escrito isso. Então eles vão cantar, graças te dou, e a gente vai cantar essa música. E você vai louvar o Cordeiro, que lá em cima é louvor o tempo todo para o Cordeiro. Adore ao Senhor, em nome de Jesus.